Que já está adquirindo essa consciência, né, em relação ao nosso processo eleitoral, da importância dele para que sigamos vivendo numa terra democrática, né, como a gente vive hoje. Então, hoje estão aqui conosco a juíza eleitoral, doutora Emanuele Navarro Mano, e o promotor eleitoral, doutor Márcio Florestan, para a gente conversar um pouco sobre o que talvez o doutor Márcio colocava aqui, o pior que pode acontecer, corrupção eleitoral, né, doutor? Seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Marlene. Bom dia a todos os ouvintes do programa, do seu programa, né, do programa Voz do Povo. E realmente a nossa maior preocupação no período eleitoral é em relação à questão da compra de votos. Isso é o fator mais corrosivo para uma democracia. Quer dizer, o eleitor ele precisa formar a sua convicção e escolher o seu candidato ou a sua candidata, conhecendo a biografia de cada um deles, analisando as propostas, verificando se os programas de governo e as propostas são factíveis, se as propostas abrangem as principais necessidades da população. E não é saudável para a democracia e também para a necessidade de que o nosso país e os nossos municípios avancem, que o eleitor, em vez de dialogar com os candidatos e candidatas sobre as suas propostas, sobre os seus programas, sobre o que eles pretendem fazer se eleitos, troque essa possibilidade por dinheiro ou pela oferta de qualquer benesse. E, sabe, Marlene, a compra de votos e a corrupção eleitoral, ela deixa um legado terrível, não apenas compromete a lisura da eleição ou das eleições, mas transmite para as pessoas que elas estão à venda, que elas têm um preço. E aí as pessoas acabam carregando isso pela vida fora. Em outras situações de vida, as pessoas acabam também se corrompendo, se vendendo, agindo de forma desonesta. Então, os malefícios que são causados pela corrupção eleitoral são terríveis. Inclusive em relação à formação dos nossos jovens, né? Que tipo de exemplo nós vamos transmitir para as futuras gerações? O exemplo das pessoas que se vendem, que agem de maneira desonesta, não é um exemplo saudável. Então, quem quer contribuir para que o nosso país melhore, para que a gestão pública em todos os municípios do país possa ser aprimorada, não venda o seu voto. Inclusive, um ponto aqui que eu quero destacar e deixar para a reflexão dos nossos eleitores e eleitoras dos 4 municípios da zona eleitoral. Se um candidato ou candidata compra o seu voto, oferece dinheiro, combustível ou qualquer outra vantagem para o eleitor, certamente ele terá um volume de gastos financeiros na campanha extremamente elevado. E depois, no exercício do cargo, será que esse indivíduo, que essa pessoa vai roubar dinheiro público para pagar os gastos de campanha? Então o eleitor fique atento, porque o principal prejuízo desse fato de vender o voto, ele vem depois da eleição. Além de comprometer a lisura da eleição, quem se elege vai buscar roubar o dinheiro público para pagar o dinheiro que utilizou para comprar o voto do eleitor e da eleitora. Então, abra o olho, eleitor, abre o olho, eleitora. Vamos ter eleições limpas, eleições em que o eleitor decida de forma livre em quem votar e não tratando o voto como uma mercadoria de pequeno valor. É uma pena, a gente ainda não dá para se iludir achando que isso vem às claras facilmente, né? Que isso é geralmente feito por baixo dos panos, é uma questão meio que cultural no Brasil achar que isso é normal. O doutor já colocou claramente que não é o adequado, não é o normal, mas infelizmente existe. Aqui em Sorriso tem havido denúncias, as pessoas chegam a denunciar de alguma forma isso? Nós ainda não recebemos nenhuma denúncia específica. Mas a sua pergunta é importante, Marlene, também para que nós possamos fazer um pedido à população de Sorriso, Nova Ubiratã, Boa Esperança do Norte, um município recém-criado, e também a população do município de Ipiranga do Norte. Qualquer eleitor ou eleitora, cidadão, qualquer pessoa honesta, qualquer pessoa de bem, que se depare com uma tentativa de compra de votos, filme, grave, leve a denúncia até o Ministério Público Eleitoral.
Hoje, todo aparelho de telefone celular tem uma câmera filmadora e um gravador de voz. Nós temos em canetas, em objetos pequenos também, câmeras que são facilmente utilizáveis e que podem ser utilizados pelos eleitores e pela eleitora. O eleitor que flagra um momento de tentativa de compra de voto, a nossa orientação é para que grave, filme e denuncie. Leve isso ao conhecimento da Justiça Eleitoral por meio do sistema Pardal ou nos procure na sede da Promotoria de Justiça, que nós vamos atuar com o maior afinco, com a maior presteza, dando prioridade à apuração de uma denúncia como essa. Agora, não adianta também nos levar a uma denúncia vazia, sem embasamento, sem nenhum elemento inicial com o qual, por meio do qual o Ministério Público possa dar início à apuração. Nós precisamos ter denúncias consistentes, denúncias que tenham uma base empírica mínima, que tenham um ponto inicial para que o Ministério Público inicie a investigação. Muito bem. A Milena já fala, só dizer um bom dia aqui para a doutora, que está aqui nos estúdios também com a gente. Com certeza é um tema que preocupa, né, doutora? A gente sempre tem o propósito de que todos participem de um processo limpo, né? Bom dia. Bom dia, Marlene. Bom dia aos ouvintes da Sorriso FM. Sim, a gente tem essa preocupação. Eu achei bastante interessante a vinda do promotor eleitoral junto comigo, porque é quem está à frente de eventuais investigações, né? O juiz ele sempre precisa ser provocado para tomar atitudes, para dar decisões. Então, o Dr. Márcio tem se preocupado muito com esse assunto, né? E realmente a gente precisa mudar essa como é que eu vou dizer? Essa possibilidade, né? Porque tem candidatos que não vão fazer esse tipo de proposta para nenhum candidato, para nenhum eleitor. Tem candidatos que farão essa proposta para um tipo determinado de eleitor. Tem um candidato que vai fazer para todo o eleitor. Então, assim, a gente tem que começar a imaginar sem isso. E só para deixar uma reflexão aqui para os ouvintes, nós teremos 9 vereadores em todos esses 4 municípios, né? Eu vou falar especificamente de Sorriso, mas as pessoas dos outros municípios que englobam aqui, que estão contidos na 43ª Zona Eleitoral, podem, uma simples pesquisa no Google, saber. Um vereador ou vereadora aqui em Sorriso, hoje, ganha R$ 9.600. Já foi aprovado um aumento a partir de 1º de janeiro de 2025, então, para esses novos que vão ser eleitos agora, um salário de R$ 16.500. R$ 16.500. E eles podem ter ainda a sua profissão, o seu trabalho, né, para também ser vereador. Sim. Né? Então, para você ter uma ideia, um vereador em São Paulo, que é a maior cidade do Brasil, né, eles ganham, em média, R$ 18.000. Os de Sorriso vão ganhar R$ 16.500. Eu acho que o eleitor tem que ter essa consciência de não deixar esse cargo muito importante e com esse salário, que é dinheiro público, para uma pessoa que não tem realmente o preparo necessário para exercer essa função. Perfeito. Não é uma brincadeira, não é uma troca de favores. São pessoas que vão ser eleitas para representar o povo, representar o seu bairro, cobrar melhorias do executivo. Né? Às vezes, até a gente já viu várias vezes sair uma comitiva de Sorriso para ir até Cuiabá, pedir alguma melhora, inclusive, às vezes, até para Brasília, né? Junto ao governo federal. Então, não dá para a gente votar numa pessoa porque só ela é legal, porque ela é popular. Nós temos que pesquisar se essa pessoa que vai receber esse salário com nosso dinheiro de R$ 16.500 todo mês realmente tem condições de nos representar. Criar leis, né, doutora? Criar que é outra leis, função, cobrar do executivo. Fiscalizar o executivo. A população aqui em Sorriso, eu acho isso bastante interessante, bastante positivo, cobra muito das autoridades. Isso é uma coisa muito boa. Então, você precisa colocar nos seus lugares autoridades com o mínimo de requisitos para que tenha competência para bem desempenhar o seu papel. Perfeito. Milena.
Só uma ressalva, né? Doutor Florestan falando aí sobre a compra do voto, né? Lembrar que quando a gente fala da compra de voto, a gente já está atrelando a venda do voto também, né? Que tem muito eleitor que fica praticamente oferecendo seu voto, né? Ah, só vou votar em mim se me der isso, se me der aquilo e tal. E configura também crime, né, doutor? Também. O Código Eleitoral ele prevê no mesmo tipo penal tanto a conduta de quem compra o voto como a de quem vende o voto. Então, o eleitor que aceita alguma benesse ou pede alguma benesse, algum benefício específico em troca do seu voto, ele também comete crime. Mas o mais importante é que nós formemos na sociedade o entendimento a respeito das consequências dessa prática. Né? A corrupção no momento da eleição e do voto, ela é o grande início da corrupção depois na gestão pública. Quem corrompe no momento de se candidatar e de disputar a eleição, corromperá também, será corrupto também no exercício da função pública. E eu digo assim, como cidadão, com todo o respeito, que quem vende o seu voto, vende a sua condição de cidadão. E vende também, depois, a possibilidade de cobrar do gestor público que desempenhe políticas públicas em benefício da população. Então, quero deixar aqui uma conclamação mesmo à população dos nossos 4 municípios, né, da 43ª Zona Eleitoral. O voto é uma questão, como a doutora Emanuele pontuou muito bem, a doutora Emanuele tem feito um esforço sobre-humano. Foi uma das zonas eleitorais que julgaram com maior rapidez uma quantidade imensa de registros de candidatura. E essa dedicação extrema que ela tem tido, eu participei de inúmeras reuniões, a rapidez com que os processos tramitaram, e eu não é um elogio barato, porque quem me conhece sabe que eu só teço elogios a quem merece, e quem merece crítica também eu costumo ser um pouquinho ácido, até demais, nas minhas falas, mas eu tenho visto esse compromisso forte da Justiça Eleitoral aqui em Sorriso, a doutora Emanuele, o Jonathan lá do cartório eleitoral, a equipe toda, o esforço deles o dia todo organizando o trabalho da eleição. Então, eleitor, eleitora, o voto é um momento importantíssimo, não apenas para escolher alguém para gerir os recursos públicos. Não, a sua escolha agora repercute na nossa qualidade de vida nos próximos anos. Repercute sobre como o dinheiro público, o dinheiro que nós pagamos de impostos, será utilizado. Então, eleitor, eleitora, tenham em mente, candidato ou candidata que compra voto será corrupto no exercício da função pública. E quem paga a conta da má gestão, do desvio de dinheiro público, em qualquer local, em qualquer cidade do país, é o cidadão e a cidadã, que depois precisa de saúde, de segurança pública, de educação, e os serviços públicos, às vezes, não são oferecidos na qualidade que o cidadão brasileiro merecia, em razão, principalmente, do problema da corrupção, e aqui eu estou falando em nível de país. O horário eleitoral gratuito, mas enquanto temos tempo, vamos seguir aqui conversando com a doutora Emanuele, juíza eleitoral, e o doutor Márcio Florestan, nosso promotor de justiça. A gente falava antes de ir para o intervalo sobre essas questões ligadas ao que se chama de corrupção eleitoral, venda de votos, compra de votos, que acontece de várias formas, né? Mas as pessoas acham que é uma atitude inocente, por exemplo, trocar um adesivo num veículo por uns tanques de combustível, ou um deles que seja, e outras situações várias que têm acontecido. Aqui em Sorriso não é diferente do restante do Brasil. Como é que a Justiça Eleitoral faz para fiscalizar isso? Não tem como muito, né? Se você não tiver a denúncia, não tem o que fazer. Marlene, olha, nós atuamos em 4 municípios hoje, municípios de grande extensão territorial. Sim. Por isso que há anos eu tenho sustentado isso aqui no seu programa, nos demais canais de comunicação também, que o aprimoramento da gestão pública em nível de país depende de uma postura diferente por parte das pessoas, da população. Uhum. Se nós queremos honestidade na gestão pública, nós não podemos tratar o nosso voto como uma mercadoria.
E o eleitor precisa sempre estar atento que, quando há um gasto milionário, quando há um gasto muito excessivo em campanhas eleitorais, fica uma conta muito cara a ser paga. E, em geral, as pessoas que estão envolvidas no mundo político, elas não atuam para fazer filantropia. Então, esses gastos em período eleitoral elevadíssimos, vultosos, no frigir dos ovos, quem acaba pagando essa conta depois, com o passar do tempo, é o cidadão contribuinte, que no país tem uma das cargas tributárias mais elevadas do mundo. Nós sabemos hoje a carga tributária chega a quase 40% do produto interno bruto, um dos países mais caros do mundo para se viver, principalmente em função do volume de impostos que o cidadão e a cidadã são obrigados a pagar. E mudar esse cenário depende do eleitor e da eleitora. Agora é o momento de dialogar sobre as cidades, sobre as necessidades que as cidades têm, de analisar questões que são importantes como moradia, saúde, educação, segurança pública, assistência social, todos os temas que dizem respeito à qualidade de vida das pessoas nas cidades. Agora, se o cidadão perde a oportunidade de conhecer quais são as propostas, o programa de governo do seu candidato, e troca o seu voto por um tanque de combustível, por um Pix de 100, 200 reais, o que é que ele pode esperar do futuro do local ou da cidade em que ele mora? Ele pode esperar serviços públicos com qualidade? Eu tenho certeza que não. E também aqui nós falamos dos candidatos e candidatas que nas eleições tentam comprar voto, mas muitas vezes é preciso dizer que a iniciativa parte do eleitor ou da eleitora. É o candidato, ao percorrer as ruas da cidade, ou a candidata, ele é abordado e são formulados pedidos. Pedidos de dinheiro, pedido de cesta básica e pedidos de naturezas diferentes. Que não deveriam ser o mote de nenhuma campanha eleitoral, de nenhuma forma, né, doutor? Exatamente, que não deveriam ser o mote de nenhuma campanha. Principalmente por esse motivo, Marlene, que nós colocamos aqui, que o embrião da corrupção na gestão pública é a corrupção que é praticada no período das eleições. É a partir daí que surge a corrupção na gestão pública. Então é preciso que o cidadão saiba que quando ele vende o seu voto, ele terá uma gestão pública corrupta na sua cidade. Então, quem quer uma gestão honesta, quem quer que o dinheiro dos impostos que nós pagamos sejam utilizados para o bem da saúde, na área da assistência social, na área da educação, para melhorar a qualidade de vida das pessoas, para dar oportunidades para as pessoas, quem pensa assim, quem quer cidades melhores, quem quer políticas públicas melhores, valorize o seu voto, valorize a sua cidadania, não trate o seu voto como mercadoria. O seu voto não está à venda, você não está à venda, porque existem coisas na vida que não estão à venda. E a dignidade da pessoa humana, a honestidade, isso não é um valor que possa estar à venda em nenhum momento da nossa vida. Perfeito, doutor, na sua fala. Eu vou pedir para a doutora Emanuele nos trazer as informações sobre dia de eleição. Não sei se a senhora quer falar algo mais sobre esse tema ainda da corrupção, mas fica à vontade. A eleição realmente fecha às 16 horas a urna aqui em Sorriso. Exato. E nos municípios, né, doutora? Exatamente. Esse é um assunto que ultimamente eu não imaginava que ele fosse... pesar tanto, né, na questão. Que ele fosse ser tão falado, mas desde 2022 nós já votamos nesse horário, conforme o horário de Brasília. Uhum. Antigamente, cada estado observava o seu horário. Uhum. Agora, desde 2022, nós votamos, todo o Brasil vota conforme o horário de Brasília, das 8 às 17 horas, das 8 da manhã às 5 da tarde, horário de Brasília. Então, nós aqui vamos votar das 7 da manhã até as 4 da tarde. 4 horas fecham as sessões eleitorais. Exatamente. É o horário. Às 4 horas, os portões serão fechados. Quem não tiver entrado no seu local de votação, então, não votará mais. Exatamente.
Muito bem, importante destacar isso, né, doutora? Sim, terá que depois, então, nos próximos 60 dias, comparecer ao cartório eleitoral para justificar a ausência, nesses 60 dias sem multa. Após 60 dias, que vai ser 5 de dezembro, né, aí já está sujeito ao pagamento de multa. Muito bem, vou deixar aqui esse minuto final restante para agradecer aos senhores, salvo se queiram permanecer aqui depois ainda para o próximo bloco. Mas eu acho que o principal a gente falou, né? Olha, nós é que agradecemos, quero agradecer também a doutora Emanuele, né, que tem se empenhado muito para que nós tenhamos eleições com legitimidade, com lisura, com honestidade. Agora, é preciso deixar claro que o protagonismo é do eleitor. Ter eleições limpas não depende da Justiça Eleitoral, não depende do Ministério Público Eleitoral, depende de você que está nos ouvindo agora. Se você não aceitar a corrupção eleitoral, se você não aceitar a compra de votos, se você não aceitar que você, como pessoa, seja tratado como mercadoria, como algo que está à venda, nós teremos eleições limpas. Agora, se a maioria, ou se uma esmagadora maioria de pessoas se vende o seu voto, por mais que a Justiça Eleitoral se empenhe, nós não teremos eleições limpas em lugar nenhum do país. Então, eleições limpas dependem da honestidade do eleitor e da eleitora. Obrigada, doutor. Obrigada, doutora, também. Obrigada. Dá tempo de falar mais uma Vamos coisa? lá, pode falar. Eu queria ressaltar o que eu já falei anteriormente, quando o eleitor receber essa oferta, né, para ele lembrar R$50, R$100, R$200, para ele lembrar que ele está ajudando a eleger uma pessoa que não o procurou por conta de projetos, por conta de fazer o melhor para ele. Por conta de ideias boas, ele está procurando por conta do dinheiro. E esse candidato, se ele for eleito, ele vai, durante 4 anos, receber R$16.500 por mês, né? E ainda tem R$6.000 de verbas indenizatórias. Então, que eles saibam que estão elegendo uma pessoa que vai ter trabalho pela frente, mas um salário muito bom e não necessariamente vai estar lá para discussão de ideias. Perfeito, né? Obrigada perfeito. mais uma vez pelo espaço.